Fala pessoal ligado aqui no Papo de Camisa, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre definição de covardia. Eu até peguei a definição aqui. Covardia é um comportamento que expressa falta de coragem. Isso foi o que aconteceu com o Flamengo ontem, mas principalmente com o presidente BAP. BAP não teve coragem de fazer aquilo que sempre quis, que foi demitir o Felipe Luiz. Deu essa função ao Boto, que teve que ir lá, depois da entrevista coletiva, falar para o Felipe Luiz o que a decisão do BAP. Segundo a Monique Danello trouxe na TNT, a conversa começou com o Boto falando que era contra, mas mesmo assim demitiu porque ele é um funcionário, ele recebe para fazer o que o presidente pede. Então vamos lá. O BAP sempre quis o Felipe Luiz fora. Ele nunca gostou do Felipe Luiz. Lá na eleição, quando o Felipe Luiz tinha acabado de vencer a Copa do Brasil, existia uma pressão da torcida para que o Felipe Luiz continuasse no cargo e que o trabalho desenvolvesse o melhor futebol, que ele tinha um futuro muito promissor. E o BAP cedeu à pressão da torcida. Foi lá, renovou, contra diversas vezes em entrevistas depois da eleição, ele disse que ia avaliar. Ou seja, ele nunca chegou cravando o Felipe Luiz no cargo, a manutenção do Felipe Luiz no cargo. Ele sempre ficou com o pé meio atrás. É notório que ele via o Felipe Luiz como treinador do Landim. Você julgue certo ou não, realmente, fato é, o Flamengo não vinha desempenhando um bom futebol ao longo dessa temporada. Mas é um aproveitamento de 70%. O cara ficou a poucos pênaltis de ser campeão mundial. O Flamengo jogou muito. Beleza, o Flamengo tá destruído fisicamente, mas quem lembra que o senhor BAP pediu pro Flamengo voltar antes do tempo? O calendário dos jogos de quando o time titular ia voltar, quem fez foi o Felipe Luiz com a diretoria, com o aval do BAP. E ele pediu pro time voltar antes. É totalmente culpa do treinador? É totalmente culpa do Boto? Não. É culpa de um todo. Felipe Luiz não pode pegar essa culpa sozinho. E agora me leva a crer o seguinte, que o BAP, na verdade, dificultou a renovação do Flamengo com o Felipe Luiz. A gente, naquela época, tinha muitas notícias falando que o Felipe Luiz queria mais dinheiro, que o BAP tinha saído. O BAP não queria renovar com o Flamengo. O BAP não queria renovar com o Felipe Luiz. Não queria. O BAP queria o Felipe Luiz fora. É a única coisa que eu entendo. Porque 2 meses e 3 dias depois, mais ou menos, 2 meses e 1 semana, ele demite o treinador, um dos treinadores mais vitoriosos da história do Flamengo, acho que, se eu não me engano, mais, né? Não sei se ele venceu mais que o Jorge Jesus, acho que até venceu. Ele ganhou a Copa do Brasil, o Jorge Jesus não ganhou. Mas mais do que isso, ele maltrata um ídolo. Você pode concordar, vamos para um mundo que a torcida do Flamengo inteira concorde com a demissão do Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz merecia ser demitido dessa forma? Com uma nota, sem nada, sem sentimento. Parece que foi escrita por IA pela hora. Não tinha ninguém do marketing para escrever, não tinha ninguém da comunicação para escrever. Foi escrita pelo ChatGPT. Um jogador bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, venceu coisa pra caralho no Flamengo, como jogador e como treinador, é reduzido a nada ao ser demitido por uma nota. Não só isso, no meu ponto de vista, foi humilhado ao dar a entrevista coletiva projetando o jogo contra o Fluminense e sair, ser convocado numa sala e ser demitido. Não só isso, depois de uma goleada de 8-0. Quer demitir, meu irmão? Demite depois do jogo contra o Lanús. Aí o escárnio ia ser menor. Mas tudo me leva a crer que o Flamengo já tem o treinador engatilhado e provavelmente é o Léo Jardim. Posso até fazer um outro vídeo falando do que eu acho do Léo Jardim, o que eu acho que vai acontecer. Mas já adianto, o ano de 2026 do Flamengo acabou. Leonardo Jardim já chega demitido. Se ele perder a final do Carioca, meu irmão, ele já chega pressionado pela torcida. Porque é assim. A torcida gostava do Felipe Luiz. O problema da torcida não era com o Felipe Luiz diretamente. Boa parte da torcida, assim, torcida lunática do caramba no Twitter, FlaTT, queria o Felipe Luiz fora, mas não era a maioria. A torcida queria que o Flamengo jogasse com vontade. Que não tinha. A gente não via vontade em vários jogadores. E aí, eu deixo aqui a pergunta. Você acha que foi certo a demissão do Felipe Luiz? Mas mais do que isso, você acha que a forma que o Flamengo demitiu o Felipe Luiz foi certa?
O Flamengo a gente vê que não tem muito tato com ídolos. Isso acontecia na gestão passada do Landim. O BAP só perpetua isso. O BAP que era daquela gestão, né? A gente fica esperando o momento do Arrascaeta e do Bruno Henrique saírem do Flamengo e ver como a diretoria vai humilhar e pisotear a história deles enquanto atletas do Flamengo, os mais vitoriosos da história. Comenta aqui pra mim o que você acha do episódio mais vergonhoso, na minha opinião, do futebol brasileiro. Porque eu não me lembro, se você lembrar, você pode comentar aqui, de um treinador ter sido demitido depois de uma goleada com 8 gols, de fazer 8 gols. O BAP, que se vangloria tanto de ser profissional, de querer um profissionalismo pro Flamengo, é dono do episódio mais amador do futebol brasileiro. Abraço.